o direito e a sociedade caminham juntos, o direito tem que se adaptar à sociedade e, ao mesmo tempo, regular, para que não haja que as pessoas não descambem no comportamento. Então, o Estado tem que regular, mas tem que, ao mesmo tempo, acompanhar a sociedade, a cultura, que não é estática, ela vai mudando. E as questões sociais sempre existiram, as questões de comportamento, e que são o que importa bastante nos processos de família, são as questões relevantes que são trazidas aos processos que são levados a nós, juízes e as varas de família. Essas questões sempre existiram, os comportamentos não muito bons ou qualquer coisa assim. O que mudou é que isso, com a internet, com as redes sociais, esses comportamentos passaram a ser levados a público, e é um público muito grande. Todos conhecem o Facebook, Instagram e Twitter, e desde que sincronizados com uma notícia, uma fotografia colocada um simples comentário entre alguns amigos, eles são repassados e crescem numa proporção geométrica. Bom, muito bem. Então, antigamente isso aí era só por meio de alguma carta ou algum comentário de algum amigo. Olha, eu soube que fulano está fazendo tal coisa, que fulano está fazendo tal coisa. Agora não, com essas fotografias, os comentários, às vezes um comentário bobo até que seja, eu vi fulano em tal lugar. E essa notícia vai crescer muito e vai chegar em uma pessoa que talvez não fosse para saber disso. Então essas questões passam a ser... isso tudo mudou. Não mudou, não mudaram os comportamentos. O que mudou foi a rapidez e a progressão que uma notícia pode ter. E como isso afeta o direito de família, né? As provas, a própria Constituição prevê que elas têm que ser lícitas. E o Código de Processo Civil, ele exemplifica, ele tem um rol exemplificativo das provas que podem ser usadas, mas essas provas não, esse elenco não é taxativo. Portanto, tudo que não for ilícito é lícito e pode ser usado. Atualmente, na prática, nós temos visto muito mesmo a utilização de provas que são tiradas dos sites, são impressas e trazidas ao processo. Muito bem. O artigo 5º da Constituição prevê a proteção à intimidade e à privacidade. Tá bom. Então, o segredo aí é saber onde é que vai o limite disso. Tem-se entendido, é claro que isso tudo está chegando aos tribunais, alguns casos já analisados, mas nós ali na primeira instância temos que enfrentar essas questões diariamente, a todo momento. Tem-se entendido que se alguém coloca uma fotografia, uma notícia, ou diz que foi a tal lugar, se ele coloca no Facebook, por exemplo, mesmo que seja só para os amigos dele, ele não tá querendo preservar a intimidade ou privacidade dele, mesmo que esse amigo repasse para outros, que ele comente, ele repassa aquela fotografia, tem lá o sisteminha de passar para frente a foto, o comentário, ele não tem direito mais de dizer que aquela prova que alguém copiou e botou no processo é ilícita. Essa prova passa a ser ilícita, porque ele abriu mão dessa privacidade, da intimidade dele, né? Então, ele consegue... é comum que se peça para que seja a prova declarada ilícita, essa coisa toda, mas se ela for obtida dessa forma, ela não é ilícita, não. Não é ilícita, não. Salvo o melhor juízo, não é ilícito. E no direito de família, há necessidade da exposição desses casos que mostram o comportamento das pessoas. Então, por isso que atualmente mais de metade das provas trazidas são obtidas dessa forma, são tiradas dos sites de relacionamentos, das redes sociais, e têm sido valoradas sem dúvida nenhuma, né?
por exemplo, numa ação de alimentos, em que é muito comum, um alega que ganha X, o outro alega que ganha menos X, e que não pode, que está doente, que não tem dinheiro para nada, e que tem dinheiro só para comer, coisa e tal. Daí a pouquinho, a outra parte bota lá no processo uma foto do sujeito em Paris, ou com uma moto nova. É claro que isso não, ele vai dizer o quê? Não, isso não existiu, é uma montagem, pode até alegar, se for uma montagem vai ser analisado. Mas normalmente ninguém questiona isso porque é verdadeiro, o que está ali é verdade mesmo. Então isso é valorizado também, é valorado. Mesmo que no extrato bancário dele diga que ele não ganha nada, que ele não tem nada, a conta é devedora, mas aqueles sinais exteriores são considerados. Imposto de renda é sempre ruim, né? É sempre ruim. Imposto de renda é sempre ruim. Mas ele continua viajando, comprando carro, moto, passeando, contando as histórias todas, né? Isso, por exemplo, nas ações de alimentos. Também tem sido bastante utilizado nas ações onde se busca a guarda de filhos ou se questiona a visitação. Numa separação, o filho ficou com um, então aquela questão de horários, essa coisa toda. Isso também tem sido bastante trazido. Vou até dar uns exemplos, assim, evidentemente tudo é sigiloso, mas quem passou por lá e não se fala nome de nada, né? Esses dias teve um caso de uma... E o advogado, sabendo utilizar bem uma foto assim, ela causa uma impressão que normalmente só descrevendo não traria. Então, o sujeito dizendo que a mãe não deveria ficar à noite com a criança, ou qualquer coisa assim, ou ele queria a guarda de volta, alguma coisa assim. E aparece a moça, ela botou uma foto no Facebook com ela, assim, bem, uma foto sensual, ela com uma garrafa assim de vodka, lambendo a garrafa, coisa e tal. E isso, com um advogado bom, ele explora muito isso, né? Ele explora muito, ele transforma se for uma brincadeira, ele transforma isso num fato, num comportamento que é terrível, que jamais ela pode ter o filho com ela, porque ela é isso, é aquilo. Desculpa, claro Excelência, mas qual foi a sua impressão? Não, eu vi que ela era uma moça muito bonita, só isso. Mas, enfim, então essas coisas são bastante utilizadas, então a gente precisa ter bastante cuidado. Aliás, esses dias aqui, tem uma estagiária que deve estar aí, que ela até me mostrou isso eu posso falar porque está todo mundo falando desse caso aí, né? Está na internet aí. Uma mocinha está na banheira, assim, falando que está na casa da prima. Daí a pouquinho o rapaz tem um mundinho ali, ele clica e tem o localizador. Está no motel Zurique, não sei o quê. Está todo mundo falando isso aí. Mas ela colocou a foto dela ali na banheira. Ela não precisaria mostrar isso aí, né? Mas então, o localizador é perigoso sim, né? É bastante perigoso. Pode ser bom aí para o GPS, para saber onde é que vai direitinho, mas ele também entrega bastante coisa assim. Mas essas coisas são interessantes, são engraçadas, mas têm sido muito utilizadas como prova e não tem como fugir desse tipo de coisa. Mudou a vida, a internet mudou a cultura, o comportamento das pessoas. Tem uns outros casos também que os advogados, acho que a maioria já sabe, né, já usa, mas um dia desses aí eu fui surpreendido até. Uma das partes dizia que o outro, o imposto de renda não era realidade, porque ele só pagava as coisas em dinheiro, tinha uma renda que não era muito lícita, ele só pagava em dinheiro. Bom, como comprovar isso aí, né? E eu nunca tinha reparado, mas no final da notinha ali do ticket do supermercado, qualquer coisa, gastou R$1.500. Ali disse se foi em dinheiro, se foi em cartão, se foi em cheque. Tá? Aí estava grifadinho ali, em dinheiro tanto. Então é interessante. Outra coisa também que tem sido utilizada e que é claro que tem tudo a ver com a informática,
É até ruim falar isso, porque talvez algumas pessoas não queiram mais pedir a nota paulista, mas a nota paulista também entrega tudo, sim. Entrega a renda da pessoa, assim. Se não puder provar, é claro que é bom, tem a arrecadação do Estado, essa coisa toda. Mas também tem sido utilizado o impresso, porque depois você entra ali no site, pede para imprimir no extrato, e vai dizer que gastou isso aqui, ali, tudo direitinho. O que mais eu tenho a dizer? São casos assim interessantes só, né? Mas o que eu queria mais dizer a vocês, não tenho muito a falar, não, é apenas esses pontos, né, que com a mudança, houve uma mudança muito grande em não muito tempo, acho que nos últimos 20 anos, e nós estamos nos adaptando a isso. E o direito e a justiça, sem dúvida, também se adaptando, analisando caso a caso, né? Mas mudou bastante, os advogados sabem disso, têm se utilizado disso, e são meios e provas, a meu ver, lícitos, salvo entendimento diverso. Enfim. Eu fiz essas anotações, né? Não vou falar do direito mesmo, não, isso eu deixo para os professores aqui para falar do direito. Se quiserem fazer um comentário, alguma pergunta, estou à disposição. Muito bem.